Olá, e na sessão de hoje foram discutidos diversos temas importantes. Entre eles, destacam-se a regularização no serviço de entrega dos Correios na região serrana, terrenos abandonados e também sobre a população em situação de rua aqui em Macaé. Esse e outros assuntos você acompanha agora aqui na TV Câmara. E durante a sessão, o vereador Tico Jardim enfatizou que os moradores da região serrana vêm enfrentando dificuldades para receber as suas correspondências. Presidente, isso aí já é mais um questionamento, mais um reforço em nossas preposições para a gente tentar regularizar a questão dos Correios na região serrana. A gente sabe que hoje ainda existem muitas pessoas que fazem o uso das correspondências, né? E a nossa região é difícil o acesso, a locomoção, até mesmo para os munícipes pegar suas correspondências. E o serviço de correio na região serrana está precária, muito precária. E isso já vem se arrastando de anos. Eu acho que agora chegou o momento, né, de a gente sentar, conversar e ver que realmente qual é a situação que tem que ser tomada, se é o município, se é algo federal ou de estado. Eu acho que a gente tem que sentar e tentar regularizar isso. Porque é o que eu sei, é o município que tem os servidores que fazem o serviço. E, de outro lado, a questão dos Correios é algo federal. Então fica um jogo que fica se esse jogo não pode continuar. Porque o serviço está sendo mal prestado e a população está sendo danificada com isso. Eu acho que desde a época do governo Riverton, se não me falha a memória, né? A gente está sem esse convênio, juntamente com o Correio, que é um órgão federal, mas, por fim, entendeu? Também a gente precisa que o secretário de RH, entendeu? Encontre um meio para que a gente possa avançar nessa questão do convênio, porque a gente precisa, entendeu? De uma resposta. A gente não pode, por exemplo, bairros, por exemplo, que não tem nenhum termo firmado com o Correio, a gente ficar à mercê, por exemplo, das correspondências. Vai entregar onde? Não é? Eu sei, vereador Tico, que eu também passo por isso. Não é? Na verdade, aqui a questão da empresa aqui na Virgem Santa, entendeu? Se eu não buscar no Correio, eu fico sem correspondência. E aí eu tenho que colocar o endereço, por exemplo, de residência, por exemplo, que são cadastrados. Então, eu acho que a gente precisa avançar em relação a isso, e eu acho que o momento é agora. A gente também tem uma indicação nesse sentido de um correio comunitário, porém, nos foi passado pela secretaria responsável que isso não é uma prioridade. A gente recebeu uma demanda grande ali do Vale das Palmeiras, né, em que a correspondência não chega lá, é uma dificuldade muito grande, os entregadores, enfim. Então a gente fez a indicação no ano passado, pedindo a volta do correio comunitário, enfim, mas disseram para a gente que não é prioridade. Então, o que é prioridade? A gente falava no podcast, né, presidente, que por sinal teve uma repercussão muito boa, que tudo é prioridade. Quando se trata da população, tudo é prioridade. Então, quero parabenizar o colega Tico Jardim e falar que tudo é prioridade. A gente pode fazer essa discussão para ver se essa situação muda, porque é para a população. Outra preocupação dos vereadores é com a situação das sujeiras dos terrenos públicos e particulares aqui de Macaé. Queria fazer um apelo aqui. A gente recebe várias reclamações. A Prefeitura já criou uma comissão, inclusive, para isso. Vai fazer um apelo aos proprietários de terrenos, que eles abandonam os terrenos com mato alto, com lixo. O pessoal está reclamando que tem rato, cobra, inclusive focos de dengue. Então, pedir a esse pessoal para cuidar do terreno. Ou então a Prefeitura, com essa comissão, ir lá e multar o cidadão, porque o que não pode é acontecer isso. Os terrenos abandonados, com mato, com cobra, com rato, foco de dengue. A gente está num surto de dengue aí no Brasil inteiro. Gente morrendo de dengue. E o pessoal vê isso, vê o noticiário e não toma nenhuma providência. Então, notificar esse pessoal para ele ir lá limpar o terreno dele e deixar a coisa direitinho. Eu gostaria de dar uma contribuição nesse debate,
nós propusemos uma legislação sobre a limpeza dos terrenos. Na conversa com o secretário da Casa Civil, Luiz Fernando, ele apontou que já existe uma lei sobre limpeza de terreno, e na minha conversa também com o Rafael da Posturas, ele colocou algumas dificuldades ligadas à identificação dos proprietários de terreno. Quando a gente faz uma busca nos impostos sobre o terreno em questão, um que esteja sujo, o próprio Zé Preste colocou um caso aqui concreto que ele participou, você vai ver que a pessoa está devendo 70, 100 mil de IPTU. Então, essa pessoa não vai cuidar do terreno. Ela não vai resolver esse terreno mais, esse terreno já é um local abandonado para o poder público. Minha proposta, nós façamos uma comissão aqui dessa casa para a gente acompanhar, além da lei de zoneamento urbano, a situação ligada aos imóveis da cidade, para que a gente feche uma legislação com o Poder Executivo e tome providência. Por quê? Não adianta a gente fazer lei para limpar terreno, porque é obrigação do proprietário limpar. O proprietário não vai limpar, não vai pagar imposto. Vai fazer o quê? Seguinte questão. Tem muitas cidades, na verdade, algumas cidades pensando o ponto do IPTU progressivo, que é o seguinte: o imóvel está abandonado, está sujo, está dando problemas públicos, está sem função social, vai aumentando a alíquota do IPTU daquele imóvel, né? Vai tornando ele oneroso para a pessoa vendê-lo, dar uma alugar, construir algo, dar uma função social para aquele imóvel. Porque um imóvel numa área central que não tem nenhuma função, ele vai trazer o problema. Então, Bauru, salvo engano, fez a lei do IPTU progressivo para os imóveis sujos e abandonados, porque acaba sendo foco de ratos, foco de insetos, enfim, problema para o bairro. E aí, assim, nesse caso, se o imóvel já está com dívida no município, o caminho é a Procuradoria executar na dívida ativa, né? Não tem muito o que fazer, na verdade. Só para consolidar a ideia da vereadora, eu acho que a gente pode fazer uma indicação conjunta com construção aqui dos gabinetes. Por quê? Se a gente for fazer uma lei, vai ser vício de iniciativa. E a gente precisa que o Poder Executivo tome essa iniciativa. O vereador Luciano Diniz, líder do governo, puder montar uma reunião só sobre isso. Na minha conversa com o prefeito Elbert Rezende, ele se mostrou super solícito à ideia. É simples assim, a gente encontrar um mecanismo que outra cidade já esteja implantando para dar função social para o imóvel e para tomar providência em relação à inadimplência e falta de identificação, inclusive trabalhando com os cartórios, porque o registro que está na prefeitura não é o mesmo registro que está no cartório, só para constar também no debate. A gente precisa que o poder público atue. Olha o que aconteceu com a Águas Maravilhosas. Um processo que teve tramitado e julgado, retirou os moradores. Eu convido aos colegas vereadores para ir visitar Águas Maravilhosas, para ver se tem um terreno mais sem moradia lá, sem invasão de novo. O poder público precisa atuar. A fiscalização precisa atuar. A região serrana está entregue às traças. Moradores construindo em área de risco, beira de rio, invadindo córregos e rios. E quando vier a enchente, o que vai acontecer? Não é? Na Águas Maravilhosas, aquilo ali é um lixão. Foi comprovado, aquilo ali tem gás tóxico ali embaixo. Mas sequer o poder público, não estou falando nessa gestão, estou falando na gestão passada, sequer o poder público foi lá e cercou aquela área. Fez sequer um projeto de paisagismo ali para os moradores não invadirem de novo. E eu não estou falando só em relação a isso, não. Eu estou falando os loteamentos autorizados, aprovados, que passam a responsabilidade toda para o Poder Executivo, de fazer infraestrutura, de calçar, de sanear aqueles bairros. Eu estou cansado de ver isso acontecendo aqui nessa cidade, gente. Não é? Estou cansado de ver. E se pegar o livro de ata, tem até uma denúncia do vereador Elbert, quando passou aqui nessa casa aqui, o famoso jeitinho registrado nessa ata aqui, loteamentos autorizados e aprovados pela Secretaria de Obra. Então, a gente tem que ficar atento a essas questões aí, porque é uma questão aí que a gente
tem que tomar muito cuidado se a gente não tiver o poder público atuando. Porque senão daqui a pouquinho a gente vai ter, entendeu? É o que a gente está vendo, invasões em cima de invasões e depois o poder público tem que fazer infraestrutura e a justiça não libera. Senhor presidente, na sua fala, e aí o senhor colocou muito bem sobre as águas maravilhosas, eu tenho feito um trabalho ali intenso ali toda semana, e essa questão ali que os governos passados, né, deixaram acontecer o que aconteceu ali, que ali era um lixão, né, e o prefeito Welpt acaba tendo que assumir, né, eu estive lá com ele, e ele está tendo que contratar uma empresa, né, para fazer um estudo ali para dizer que não tem mais lixo tóxico ali, né, porque já são mais de 500 famílias ali dentro, e tem um parecer ali, né, uma decisão judicial que era agora para as famílias saírem, né, o prefeito teve que ir, eu acho que até o secretário de Pesca que estava aí, tá ali, né, ele teve lá com o prefeito, junto com os moradores, né, porque ele mora lá também, nas Águas Maravilhosas, né, e conversou com a promotora, se eu não me engano, para dar um tempo, né, e ela concordou de ele contratar essa empresa, e se não tiver lixo tóxico ali, a prefeitura entrar. Aí, se tiver, senhor presidente, eu te faço uma pergunta. Mais de 500 famílias, 600. Tem casa para dar para esse povo? Não tem. Aí a responsabilidade fica onde? No executivo, no prefeito. Então, como o senhor colocou aí, a gente tem que estar mais atento a essas coisas aí, para o futuro não acontecer a mesma coisa. O Rafael tem razão, presidente. É uma lei que a gente não tem que construir daqui para lá. Ela tem que ser feita porque envolve a possibilidade da gente fazer algum tipo de sanção, né, ao proprietário do terreno. Reginaldo, eu e acredito que todos os colegas vereadores aqui recebem denúncias de diversos bairros. Eu estava na Ajuda de Cima, professor Michel, na semana passada, diversos terrenos abandonados, né? O presidente do bairro lá do Vivenda me mostrou um prédio, Rafael, 6 andares abandonado, rato, inseto. Também acompanho uma residência na Cancela Preta, tomada de mato por conta disso, mas a gente não pode fazer essa lei daqui para lá, dá para fazer junto. Então, o que eu ia propor, vereadora Isa? Que a mesma comissão assertiva que a gente fez da Lei do Silêncio, e aí queria destacar que ela foi lida nessa casa, já tem audiência pública vindo aí, teve a participação do vereador Tico, vereadora Isa, vereador Ronde, vereador Alain Mansur, né, e a minha participação, da mesma forma que a gente construiu governo e Câmara, toda a lei, Rafael, ela saiu daqui pronta junto com o Executivo, né, e tramitou muito rápido. Por quê? A procuradora estava aqui, a doutora Bia Cooper estava aqui, representando a Procuradoria. O jurídico da Guarda, Reginaldo, estava aqui nas 14 reuniões que a gente teve para montar a Lei do Silêncio, né? Então, isso facilita. A postura, Secretaria de Fazenda, através da postura, estava aqui, através do técnico Rafael. Então, a gente construiu uma lei através de indicação, junta com o governo. Quando foi para lá, o prefeito simplesmente fez a adequação, mandou para cá, protocolou. Chegou no final do ano passado. Então, eu vou sugerir, se os senhores concordarem, a gente convida, né, o governo, as pastas responsáveis, que seria Procuradoria, como tem algum tipo de sanção, Secretaria de Fazenda, né, e a Secretaria Adjunta de Serviços Públicos, e os vereadores que desejarem participar, eu coloco no grupo o convite, né, para a gente construir, né, coletivamente, junto com o governo, essa possibilidade dessa lei, Tico, que permite o município entrar, entendeu? Dentro de um terreno que esteja há 10, 15 anos abandonado e sendo agente de poluidor e de vetores que não são interessantes para quem reside ali na coletividade. Se os senhores concordarem, já fica aí o meu convite para a gente, num dia de terça ou quarta, tipo 2 da tarde, assim como a Lei do Silêncio, a gente instaurar o grupo que vai fazer a confecção dessa legislação junto com o governo. Eu estive com o senhor, né, numa reunião, junto com a tua equipe, junto com a equipe de meio ambiente,
para discutir numa ocasião uma possível infestação de aranhas ali no Vale das Palmeiras, né? Os moradores de lá entraram em contato com o nosso mandato, e aí a gente fez uma reunião, envolveu os biólogos lá da Secretaria do Meio Ambiente. Quero até parabenizar a Isaura. Eu também entrei em contato com o Rafael, que é muito ligado, né, a todas as pautas animais e tal. E chegamos à conclusão que não era uma infestação, umas aranhas gigantes, maior do que a minha mão, né, enormes. E eles fizeram uma pesquisa, foram a campo e descobriram que não era infestação. É porque lá tem muitos terrenos baldios, né, com entulhos, restos de obras, madeiras, enfim. Elas acabam procriando ali e aumentando ali a população de aranha naquela localidade, mas não era uma infestação, é simplesmente a questão do cuidado com o terreno. Até a gente discutiu também essa lei, a possibilidade dessa lei naquela ocasião, Rafael, só para contribuir aí com o debate. Alguns terrenos do Vale das Palmeiras estavam retornando ao seu estado natural, que é o quê? Vegetação. E aí os animais silvestres, a aranha é um animal silvestre, retornou ao seu habitat natural, começou a se reproduzir ali. Será realizado aqui na Câmara Municipal, no dia 18 de março, às 18 horas, uma audiência pública para discutir a Lei do Silêncio no município. A gente sempre recebeu muita reclamação devido à lei, que era muito desatualizada. Na verdade, ela era permissiva com quem fazia a coisa errada e, às vezes, injusta com quem queria fazer da forma correta. A gente recebia principalmente a demanda dos restaurantes que tinham a questão da música ao vivo, mas não tinham o projeto acústico. Então, a gente dialogando, né, sob a liderança aí do vereador Luciano Diniz, que articulou esse grupo de trabalho, trouxemos a demanda dos donos de restaurantes e bares que têm a música ao vivo e gostariam de poder fazer isso da maneira correta. A gente sabe que essa audiência pública vai ser para apresentar esse projeto à população, ouvir também quais são as considerações a serem feitas. Acho que os outros vereadores também, que participaram mais do grupo de trabalho do que eu, inclusive, também trouxeram suas opiniões e das suas bases, mas é uma oportunidade aí de toda a população, de toda a sociedade, saber daqui para frente quais são as novas regras que vão reger a questão dos ruídos e da poluição sonora na cidade, e a gente poder ter um pouco mais de organização, né? A gente tem recebido constantemente a reclamação de algumas atividades que acontecem até fechando rua e vão até 6, 7 da manhã. Então, acho que é importante a gente ter o bom senso e a organização aí, do poder público para estar fiscalizando e poder ter a diversão, sim, mas com bom senso, com certeza. Então, assim, presidente, a gente tem agora que fazer uma audiência para ouvir a população, né? Porque, como a vereadora muito bem falou, existem conflitos, né? O comerciante, ele quer vender, ele quer explorar seus serviços ali, então ele quer estender um pouco mais ali, né? O morador quer dormir. Então, eu acho que nada mais justo do que a gente chamar as partes que estão no conflito, ouvir todo mundo, achar um meio termo para a gente poder caminhar. Tem também os templos, inclusive, templos de todas as religiões que participam desse questionamento também, chamar todos os templos aqui para participar, todas as religiões, né? Porque é a hora que a gente vai formatar as emendas, né, vereadora? Porque isso não é uma lei que está fechada, foi feito pelos vereadores, mas ainda cabe emenda, ainda cabe bastante coisa. Então, eu concordo com a audiência pública puxada pelos meus colegas vereadores e, desde já, parabenizar também o governo pela celeridade, né? A Procuradoria, através da procuradora Bia Cooper, né? Secretaria de Fazenda, através do técnico Rafael, né? E o procurador Cavu também nos ajudou muito. Isso foi protocolado na casa ano passado, tá? Então, e que a gente possa ter aí um momento para ouvir a população. E, por fim, acompanhe os questionamentos dos vereadores. Presidente, queria falar para o Lagomar o seguinte: Lagomar é uma cidade, é um bairro, é uma cidade dentro de outra cidade. Um bairro muito grande geograficamente, populacionalmente, está crescendo a cada dia pelos investimentos que o próprio poder público está fazendo dentro do bairro, mas a gente está precisando com que as fiscalizações também cresçam junto, né? Eu preciso muito do pessoal da mobilidade para ver as ruas do Lagomar cada dia mais perigosas, porque estão chegando mais veículos, mais moradores, tem mais escolas agora, o prefeito está fazendo mais escolas no bairro.
enfim, está crescendo. E eu preciso muito que a Secretaria da Mobilidade Urbana nos desse uma atenção priorizada por ser um bairro muito grande e acidentes estão acontecendo. Principalmente na W5, que é o centro nervoso comercial, onde tem só uma mão, uma ciclovia que não funciona, carro na contramão, é uma bagunça de trânsito. Eu às vezes me sinto na China, ou na Índia, nesses lugares que os carros andam de qualquer maneira, né? Então, tem crianças, idosos que precisam, tem problema de locomoção, de mobilidade, estão correndo riscos. Acidentes estão acontecendo. Então, um apelo aqui à mobilidade para que nos faça essa atenção no Lago Mar. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria falar duas coisinhas aqui muito rápido. Seguinte, estão começando a entregar alguns apartamentos lá no Bosque Azul para algumas pessoas. Essa entrega de apartamento não estão dando nada de graça, tá, para a população, porque a população vai lá e tem que assinar um contrato com o banco onde vai ser financiado esse apartamento e vai ser pago esse apartamento. Como aconteceu lá na W30, que enganaram a população e deram alguns apartamentos como forma de indenização lá, mas as pessoas pagam até hoje. Só que esses apartamentos que estão começando a entregar, estão entregando para a população sem luz. Olha que absurdo. Estão entregando sem fiação, sem nada e sem luz. Então, eu queria pedir à Secretaria de Habitação atenção nessa situação, porque nós não podemos entregar os apartamentos para a população sem luz. As pessoas vão morar no escuro. Uma informação agora aqui da Secretaria de Habitação, que essa responsabilidade de entregar os apartamentos lá é do banco. Então, vou fazer um requerimento verbal aqui, depois vou protocolar na Secretaria, que a Habitação, Secretaria de Habitação, notificasse o banco em relação a essa entrega desses apartamentos, porque não pode entregar os apartamentos onde as pessoas vão até pagar por isso, entregar sem luz, né? As pessoas vão morar no escuro, muitas delas sem condição nenhuma de colocar luz. Então, pediria à Secretaria de Habitação que notificasse o Banco do Brasil por que vai entregar. Tinha luz na época, roubaram. Mas isso é responsabilidade do banco, ela tinha que ter colocado uma empresa lá de segurança, tomando conta, para que isso não acontecesse. O que não pode é entregar o apartamento à pessoa e a pessoa vai morar no escuro. Como é que vai fazer? Vai fazer um mutirão, um prédio inteiro para botar luz em tudo? Aí é problema do banco. Então, eu queria pedir à Secretaria de Habitação que notificasse o Banco do Brasil para que entregasse imóvel, pelo menos em condição de morar. Porque assim você fica sem condição nenhuma de morar. Eles só pensam em lucro. Está pouco se lixando para a vida do cidadão. Só que o poder público, a política ela foi feita mais para as pessoas mais humildes. E eles não têm voz. E quando há representatividade, nós trazemos para a Administração Superior a voz dessas pessoas. Porque senão, vejamos, Chiquinho, não vamos muito longe, repetindo o que aconteceu lá com o pessoal do Lagomar, o pessoal do Morro de Santana, que foram jogados no Bosque Azul. Lá não tinha água, não tinha luz, não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha colégio, não tinha nada. Agora está tendo o prefeito fazendo as escolas lá. Mas não tinha nada para aquelas famílias. Ou seja, foram jogados lá. Lá, naquele período, muitas pessoas fizeram manifestações e muitos chegaram a perder as suas vidas brigando pelo direito que eles tinham líquido e certo. Foram enganados pelo governo anterior que jogaram aquelas pessoas lá. A mão de Deus vai pesar sobre essa pessoa ferrenhamente, eu tenho certeza disso. Foi feito um mutirão lá no Lagomar sobre o CRAS, para as pessoas. Mas esse mutirão, você não pode dar senha. Mutirão é para atender todas as pessoas que estão lá. Deram 150 senhas. Aí ficou uma fila enorme lá de quase 3.000 pessoas sem atender. Quem chegou 8 horas da noite num dia, pegou senha. Mas quem chegou no outro dia não teve atendimento. Então não pode ser. Porque vai ter um mutirão agora na Aroeira. Será que vai ser repetida a mesma situação? Vão dar só 150 números? Então eu queria pedir atenção aí também, que se for mutirão, não pode dar senha. Tem que atender todas as pessoas que lá estão. Senhor presidente, até para contribuir aí com a pauta que o vereador Edson levantou, porque foi uma indicação do nosso mandato, os mutirões, dado a demanda reprimida que temos no nosso município, Edson, de CAD único, né? E aí foi uma proposta do nosso mandato, esses mutirões. No Bosque Azul foram atendidas 415 pessoas, no Lagomar 300 pessoas, 150 por dia, né? Até conversando com um técnico aqui, o atendimento é muito especializado.
É um atendimento que dura de meia hora a 45 minutos, tem que entender, né, a realidade social de cada pessoa que está sendo entrevistada ali, por isso é um atendimento longo, Edson, e não dá para distribuir mais do que 150 senhas por dia, porque não é um atendimento comum, é um atendimento especializado, é o assistente social vendo a condição social de cada pessoa, usuários ali do CRAS. E tem a demanda, né, no dia a dia que o CRAS vai atendendo, e os mutirões, né, 400 pessoas no Bosque, mais 300 lá, são 700 pessoas no município, a gente vai avançando. Depois da questão da moeda Macaíba, aumentou também a demanda, né? Então, vai ser assim na Aroeira, vai ser em todos os CRAs a distribuição de senha, a princípio, 150, que é o que eles conseguem atender para poder ir avançando. Mas eu acho que já é uma boa iniciativa da nossa secretária Sabrina, que ontem se reuniu com a Procuradoria do município, para estar avançando e melhorando a equipe, cadastradores e assistentes sociais, para poder atender um quantitativo maior de pessoas. Vereador Reginaldo, eu entendo essa situação, mas 150 números por dia, né, é pouco, aonde um bairro onde tem mais de 40 mil habitantes. Olha só, nós não atendemos nem 1% da população e ficaram lá mais de 3 mil pessoas para atender. Então, nós tínhamos que voltar lá mais vezes. Então, não poderia ser uma ou duas vezes. Teriam que ser mais vezes para você poder fazer um mutirão. Aí vai... Quantas pessoas ficaram sem atender? Essa é o meu questionamento. Se a gente der só 150 números, as pessoas vão chegar lá 8 horas da noite, meia-noite não tem mais número, no outro dia só vai atender 150. Então, esse é o meu questionamento. Então, a gente tem que botar mais dias, se é mutirão, vamos colocar mais dias lá, para aí sim, aí atender a população. Eu até entendo a boa vontade da Secretaria de Desenvolvimento Social, eu acho que só errou só no nome, né? Em vez de mutirão, botar esse atendimento. Se atender, porque mutirão é mutirão. Mutirão é você chegar lá e fazer o mutirão. Foi o que mutirão atender com 150 pessoas, chega, claro que não estou para criticar, longe de mim, tanto que chegou diversas denúncias, né, no dia, eu falei, gente, está tentando fazer. Nós estamos tentando fazer, procurar o melhor caminho. Se atender todo dia lá, entendeu, Reginaldo? Se todo dia tivesse atendimento pleno, não precisava desse mutirão com 150 pessoas, porque eu tenho certeza, se tem atendimento pleno, com uma semana, os 150 pessoas teriam sido assistidas por ali. Quando é mutirão, é mutirão. É o que eu interpreto, o que eu entendo. Então, quando chegou as pessoas reclamando, eu expliquei, gente, a Secretaria está tentando fazer o melhor possível, né? Eu só acho que o nome mutirão, né, fica muito pesado para um bairro com 40 mil habitantes, uma Aroeira, que parece que é o primeiro cartório eleitoral do município, gente pra caramba, Barra, mesma coisa, né? Eu acho que é só nomenclatura, porque isso as pessoas, quando ouvem, é mutirão, então acham que muitas pessoas vão ser atendidas. Nós temos 40 mil pessoas inscritas no CAD Único no nosso município, né? Então, a Secretaria trabalha no dia a dia essas inscrições. Isso acontece nos CRAs. Só que, em média, como eu falei aqui, é um atendimento especializado, é um atendimento técnico. Não é simplesmente você chegar lá e uma pessoa, um agente te entrega uma carteira. É uma busca, né? Então, é especializado. Dura, em média, de 30 a 45 minutos um atendimento. Às vezes, com um idoso que tem dificuldade nas respostas, pode durar até mais. Então, em média, nos CRAs por dia, atende, às vezes, de 8 a 10, até, no máximo, 15 pessoas. Então, 150 é um mutirão, sim, Amaro, por ser um trabalho especializado. Senhor presidente, só queria deixar registrado que está havendo lá na W30 um processo de desapropriação pela Petrobras, né? Com apoio da prefeitura, seguindo todos os ritos, né, e os parâmetros que eles traçaram. Só que, até então, estão exigindo documentação, não sei se é verdade ainda, porque eu vou até eles e eles estão me falando sobre isso, que eu não estou conseguindo fazer o cadastro, porque eu não tenho a documentação do imóvel. Se é posse, senhor presidente. E uma orientação que eu dei foi, olha, vocês não saem daqui enquanto vocês não tiverem o cadastro. Não quer fazer o cadastro, não tem problema, mas também não vai tirar vocês daqui. Né? Como é que induzir as pessoas segundo informação, estou orientando, que se vire, façam documentos. Não é assim, não. Quer que o cidadão cometa um estelionato? Inventando um documento? A orientação que eu dou é não fazer documento daquilo que não. Se não tem o documento, tem a posse. A posse já é, a palavra da sentença é desapropriação. Então, vamos seguir o que manda o judiciário, que mandou uma sentença,
do governo da Justiça Federal, que é desapropriação. Se alguém quer vir indenizar, indeniza com qualidade. Não chega lá inventando documento para eles, não. Eu pudesse protocolar um requerimento para que a gente avance nessa questão dos moradores de rua no município de Macaé, entendeu? Tá crescendo muito esse número, e quando eu falo aqui da questão da nossa economia impulsionada, entendeu? Na verdade, a gente atrai de tudo, né? A gente atrai moradores de rua, entendeu? A gente precisa aumentar o nosso número de vagas nos colégios, a gente precisa aumentar a nossa capacidade no atendimento público de saúde, tudo isso. Mas a gente precisa discutir essa questão, porque ontem eu fui abordado pelos moradores do centro, e ali na pracinha, a moradora e proprietária, Luciano Diniz, não pode nem sequer levar o filho dela na praça, que os moradores de rua não deixam, entendeu? Alocados praticamente morando ali naquela praça, e aí impede o direito das outras pessoas de ir e vir. Eu acho que a gente precisa avançar nessa questão, porque a secretária de assistência ela tem que estar atenta a essas questões, porque senão daqui a pouquinho o nosso centro da cidade está cheio de moradores de rua. E a nossa cidade é uma cidade que representa a economia no estado e no Brasil. Então a gente precisa tomar muito cuidado para que esse número não continue aumentando no centro da cidade. E após a sessão, o presidente Cezinha conversou com a nossa equipe, falando sobre a preocupação com a população em situação de rua aqui em Macaé. Veja. Então, quando a gente fala da nossa economia, a gente acaba que atraindo, né, esse crescimento que a gente vê na cidade de Macaé, que é um número muito grande na questão dos moradores de ruas. E a gente tem um exemplo na cidade de Criciúma, lá em Santa Catarina, onde o prefeito oferece oportunidade de emprego para esses moradores, dando dignidade e qualidade de vida para eles. Então, hoje a gente tem aí um número aí muito positivo na questão de geração de empregos, e a gente vai avançar nessa questão, para que a gente possa profissionalizar esses moradores de ruas e aí dando dignidade para eles e tirando eles das ruas, né? Oferecendo moradia e oferecendo empregos. Espero que a gente avance nessa questão aí, porque é um tema muito importante numa cidade que representa um número muito positivo na questão da economia no estado e no Brasil.